todos, muito boa tarde. Muito obrigada, mais uma vez, pelo convite. A gente tem muita afinidade com a equipe da Santer. A gente tem conversas, se não diárias, semanais, né? E a gente pensa muito parecido. Fico grata também pelo tema. Me deixaram numa posição muito confortável, né? É o que eu faço no meu dia a dia. É falar sobre transição de cuidado, principalmente nos pacientes idosos. Bom, eu não tenho conflitos de interesse neste tema, né? Só de levantar bandeiras e defender o que eu acredito. Bom, a gente tem que começar a falar sobre o nosso público, né? O que a gente está fazendo aqui. Gente, os 70 são os novos 50, né? Nós tivemos uma palestrante que eu fiquei com um pouco de vergonha, ela anda 10 quilômetros por dia. Acho que a gente tem que rever a nossa estratégia de vida, né? Então, esse é o nosso público. Vamos falar um pouquinho sobre o nosso público. As palestrantes anteriores já fizeram um preâmbulo maravilhoso, então eu posso me ater a outras coisas. Eles chegaram a citar o gráfico da pirâmide demográfica, que é um gráfico batido, a gente já discutiu esse gráfico 500 vezes, sobre a inversão da pirâmide demográfica. Então, eu trouxe outros gráficos que são interessantes. Esses gráficos foram retirados, a fonte é a ONU, a Organização das Nações Unidas, e fala sobre o número de pessoas com mais de 60 anos, as previsões aqui no Brasil. Hoje, a gente não tem os dados do IBGE deste ano, mas a gente tem uma estimativa que hoje nós temos 32 milhões de idosos. Em 2050, esse número vai dobrar, mais que dobrar. As previsões ficam em torno de 66 milhões de idosos. E em 2075, pasmem, quase 80 milhões de idosos. O que a gente vai fazer com isso? O outro gráfico que eu achei interessante também é um gráfico que mostra a percentualização desses idosos frente à população total dos países. E aqui, em azul, a gente vê como que essa percentualização média mundial caminha e como que caminha essa percentualização do Brasil. O Brasil é um case, né? O Brasil quadruplicou a população de idosos em 50 anos, perdendo apenas para o Japão, que fez isso em 48 anos. Para vocês terem uma ideia, o Reino Unido demorou 168 anos para quadruplicar a população de idosos e a França demorou mais de 200 anos. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa com isso. Com esses dados, a gente pode discutir políticas públicas, economia, políticas de gestão, mas hoje a gente vai focar aqui na saúde. Bom, a primeira palestra foi sobre os custos e esse tema continua permeando, né, as nossas discussões. Não tem como a gente falar de custos e sinistralidade sem falar de prevenção, sem falar de prevenir que esse paciente adoeça, sem falar de prevenir que esse paciente gaste recurso. A gente não vai focar muito na atenção primária, apesar de ser primordial, né? Nós estamos falando de saneamento básico, vacina, nem na prevenção secundária, né? Fazer rastreamento de câncer. Nós não vamos focar nisso. Nós vamos focar no paciente que vai precisar da transição de cuidados. Bom, então nós vamos focar na prevenção terciária, que é quando esse paciente já adoeceu. O que a gente vai fazer com esse paciente? Né? A Mariane falou muito bem sobre isso, né? Qual que é a jornada do paciente, eu vou usar o termo aqui de novo, e na prevenção quaternária. A gente fala pouco de prevenção quaternária, né? A prevenção quaternária é quando a gente quer evitar que sejam feitas medidas fúteis, que não trarão benefícios ao paciente, nem em qualidade de vida, e muitas vezes nem em sobrevida, mas que oneram muito os custos da saúde.
Bom, e tem se falado muito em custo de saúde por causa dos últimos dados que a gente recebeu da ANS, né? A ANS liberou dados do ano passado dizendo que a gente teve o pior resultado dos últimos anos. O compilado começou a ser feito em 2001 e nós tivemos 11 bilhões e meio de prejuízo nas operadoras de saúde. Por que isso aconteceu? Aí as pessoas ficam, né, os estudiosos, nós da assistência, da gestão, ficamos elucubrando o que foi que aconteceu. Aumento do preço dos insumos. Gente, subiu tudo, né? Subiu a gasolina, subiu o preço do carro, subiu o preço da carne, do leite, subiu o preço do remédio. Isso foi global e geral. Judicialização, já falaram disso aqui também, né? Eu, como gestora de uma operadora de saúde, isso é quase que o dia a dia, né? O paciente receber prescrições de medicações que estão fora do rol, de medicações que não tem nem regulamentação pela Anvisa ainda. Alguns medicamentos, por exemplo, medicações oncológicas, são da ordem das centenas de milhares de reais. Isso quebra as operadoras. Isso torna o processo completamente inorgânico. Fraudes. Infelizmente, a gente tem que falar disso. Já falaram disso aqui também, né? Da reutilização de luva cirúrgica. Olha, né? Então, assim, não é à toa que hoje o serviço de auditoria hospitalar tem se especializado tanto. Eu faço também auditoria hospitalar. E, assim, eu não vou dar muitos exemplos, não, porque o da luva cirúrgica, para mim, ficou muito bom. Mas tem muito erro, tem muita fraude, né? Hoje, você chega num setor de auditoria hospitalar, ele tem, assim, 30 pessoas. Gente, aquelas pessoas ali não estão à toa, não estão sendo pagas à toa, né? Elas têm um motivo para estarem ali. Aumento da utilização dos planos de saúde. Algumas operadoras, antigamente, tentavam cercear os pacientes, né, de transitar entre os serviços, principalmente fisioterapia, fono, físio, né, tinha um limite. 10 sessões não pode mais, tem que pegar 30 papéis para você conseguir fazer mais 10 sessões. Hoje, as operadoras não fazem isso, não funciona bem assim. O paciente acaba judicializando, ganhando, e a gente acaba gastando mais com esse paciente. A gente tem que entender a jornada do paciente, né, para que a gente consiga evitar a sobreutilização dos serviços. Bom, faltou falar sobre o aumento da utilização dos planos de saúde. Gente, a população está envelhecendo, né? A gente tem um pool de pacientes que são high users. Alguém falou que não usa plano de saúde. Eu tenho 40 anos. Usei o plano de saúde quando eu pari a minha filha. Tem 2 anos. Né? Eu não uso. Mas os meus pacientes usam. Né? Hoje, por exemplo, a Medicina tem uma carteira que fica aí entre 73 e 76 anos e eles utilizam bastante o plano de saúde. Bom, e aí, como a gente está falando de custos e sinistralidade, eu não posso deixar de falar de algo que também já foi citado aqui. O desperdício. A gente tem dados de 2021 que 53% do que se gasta com saúde é desperdício. Eu confesso que eu já estava na gestão quando eu tive acesso a esses dados e tudo, mas não é algo impressionante? Que mais da metade do que se gasta com saúde é desperdício? Bom, e dentro desse desperdício, metade responde pelo leito hospitalar. Então, a gente vai focar um pouco nisso. Bom, e aí a gente levantou alguns dados. Por que o leito hospitalar custa tanto? Eu nem vou falar que interna gente que não precisa, tá? Então, processos entre operadora, hospital e médicos, né? A morosidade dos processos, as dificuldades, né? Não é à toa que hoje os hospitais têm usado menos papel, né? A gente vai, por que o paciente não tem? O
que aconteceu? Ele está esperando uma ressonância tem 3 dias, mas o que aconteceu? O médico refez o pedido perdeu. Alguém perdeu o pedido. O médico entregou na mão da secretária, da enfermeira do andar, do postinho, e aquele papel sumiu. Né? E o paciente ficou 3 dias esperando uma ressonância. Então, esses processos ainda carecem, né, de um olhar para eles e de cuidado com isso. Reinternações. A ineficiência na transição de cuidados. As reinternações respondem por grande parte desse desperdício. O paciente volta mais grave, ocupa o leito por mais tempo, e a família está pé da vida. Você não consegue deshospitalizar esse paciente facilmente de novo, né? A família perde a confiança no processo. Atrasos, burocracia excessiva, dificuldades no processo, pedir para o médico fazer 16 relatórios diferentes para conseguir alguma coisa, demora na tomada de decisões. Então, eu tenho uma paciente de 90 anos, acamada, com um quadro demencial avançado, que internou por conta de uma pneumonia. É uma paciente que o médico que está assistindo tem que ter um olhar para o cuidado paliativo. Tem que ter esse olhar. E eu sei que tem muito médico que ainda fica muito desconfortável com isso. É difícil, eu entendo isso. Só que a hora que essa paciente aspira, fica grave, entra numa insuficiência respiratória, e o plantonista que chegou depois do almoço lá, às 13 horas, encontra aquela paciente depois de ser bipado pela enfermagem, ele vai entubar a paciente, vai levar para a UTI, vai ligar a mina, e essa paciente... Bom, neste contexto, é muito mais difícil essa conversa sobre cuidado paliativo. É muito mais difícil você retirar o cuidado do que deixar de instituir. Então, essa conversa fica muito difícil, muito cheia de aresta, fica muito mais complicada. A falta de governança e a transferência de cuidado, né? Essa transferência, vamos dar um exemplo, né, começa no ambulatório. Relatórios mal feitos, prontuário ruim, na transferência do pronto-socorro para o andar, do andar para a UTI. Ninguém sabe o que o paciente usou de antibiótico, quanto tempo, como é que estão as culturas. Se o paciente fez algum evento crítico, né? E aí? O plantonista tem que ficar garimpando, isso diminui muito a eficiência do cuidado. A medicina centrada na doença e não na pertinência do cuidado. Eu vejo isso em muitos serviços. O paciente interna com uma insuficiência cardíaca descompensada, e aí, ao longo da trajetória dele, aí, em 5 dias, ele está compensado. Descobrem cálculo na vesícula. Daí, eles vão querer operar o paciente nesta internação. É claro que existe o viés financeiro, mas o paciente, gente, está colonizado, acabou de ser compensado. Vale a pena operar o paciente nesta internação ou fazer isso de maneira mais organizada, eletiva, com o paciente descolonizado, sem colocá-lo em risco? A ausência de recursos extra-hospitalares, tanto em nível domiciliar quanto em nível hospitalar, para deshospitalizar esse paciente. Bom, como eu já falei, as estratégias começam na medicina preventiva. Não tem como a gente desassociar isso. Focamos aqui na prevenção terciária e quaternária, e a gente precisa de parcerias que possibilitam essa possibilidade de reduzir os custos e os desperdícios hospitalares, com foco na deshospitalização. Eu falo disso assim, com muita propriedade. Eu tenho a pessoa aqui maior para falar da parte da geriatria, eu tenho certeza que ele concorda comigo. O paciente idoso, ele tem um timing durante a internação dele. Se você perde esse timing, você aumenta o risco de delírio, você aumenta o risco de complicações, você aumenta a mortalidade do paciente. Não dá. Eu tenho um caso, eu vou contar um caso emblemático, acho que eu tenho um tempinho ainda,
É uma paciente nossa que teve uma fratura de mandíbula e foi para um hospital da rede. O colega da bucomaxilo disse: não, eu opero essa senhora, só que eu vou precisar de 5 dias. Ele só ia ao hospital uma vez na semana. E a gente estava no auge da pandemia do Covid. Daí eu pedi para o nosso setor de relacionamento falar: liga para a neta e fala que eu mando uma cirurgiã bucomaxilo hoje ou amanhã. Só que o colega que tinha atendido a avó dela antes foi muito ético e disse que só ele faria a cirurgia. A cirurgia de altíssima complexidade. E aí, depois, eu, que nunca faço isso, liguei para a neta. Disse: olha, a sua avó tem 89 anos. Você tem certeza que você quer esperar? Você tem certeza? Tenho. Então, tá bom. Tudo transcorreu. A senhora operou. No dia seguinte, a neta começou com sinais de Covid. 48 horas depois, a paciente começou com sinais de Covid, foi para a UTI e foi a óbito. Então, é isso que eu falo no timing da internação. A gente não pode perder isso. Mas, para isso, a gente precisa do engajamento de todo mundo. Do plantonista do pronto-socorro ao colega do andar, ao colega da UTI. A gente tem que falar sobre isso, né? A gente trabalha muito isso, né? As colegas, as 3 primeiras, perguntam: o que a gente está fazendo para mudar esse cenário? A gente tem parceiros, pessoas de confiança, dentro de todos os hospitais em que a gente tem credenciamento. Não tem como ser de outra forma. A doutora Ana Maria riu quando a gente fala assim: confiar no coleguinha. Ela riu, deu risada. Então, assim, a gente confia desconfiando, mas é legal ter parceiro, né? É uma forma mais eficaz. E aí, a gente tem que falar da deshospitalização, né? Que é uma conversa que a gente tem tido, né, com a Rede Santor, e, né, que representa o Hospital Paulo de Tarso, que é o maior hospital de transição do Estado. Então, a gente tem que ter essas parcerias. A gente tem equipes, né, um pouco diferente do que a Mariane destacou. A gente tem uma equipe focada na deshospitalização. E o que a gente faz, né, com essa deshospitalização? A gente tem equipe, a gente consegue fazer o monitoramento presencial, por telemonitoramento e com pronto-socorro virtual, que não era bom, melhorou bastante a adesão. Disponibilidade de profissionais. Não tem como eu falar para o médico: olha, por favor, dê alta no paciente, o paciente não vai ficar aqui. E não dá substrato de segurança para ele dar essa alta, né? Nem para o médico e nem para o paciente. As equipes multiprofissionais. Também, hoje, é impensável você pensar numa alta, num paciente, por exemplo, pós-AVC, que não tem disponibilidade de físio, fono, nutri, TO, não tem como a gente pensar nisso. E o monitoramento ostensivo do paciente. A gente consegue fazer isso, porque, se você não fizer isso, o paciente vai reinternar e vai gastar muito mais. Bom, e aí, a nossa conversa, né? A nossa conversa é muito afim, né, com a equipe da Sontor e da Rede Paulo de Tarso, exatamente nesse caso, em que a gente precisa de hospital de transição para pacientes específicos, com demandas específicas. Um paciente com um quadro de CIT, que vai ficar de 6 a 8 semanas tomando antibiótico, eu consigo manejar ele em domicílio, né? Eu tenho que monitorar ele, ver se ele não está fazendo disfunção renal pelo antibiótico, ver se ele melhorou a dor, ver se ele está precisando de fisioterapia. Isso eu consigo fazer em casa. Agora, um paciente com uma escara gigante, na ventilação mecânica, paciente todo invadido, a gente não tem segurança para conduzir esse paciente no nível domiciliar, né? Então, é por isso que a gente precisa de parceiros, né? E hoje eu estou aqui em nome dessa parceria, para a gente conseguir deshospitalizar esse paciente com segurança, como a regra manda.
Gente, é sobre isso. Eu fui muito pontual, eu tenho 4 segundos ainda. Muito obrigada. Obrigada.